Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. TSE garante mandatos de deputados estaduais do Maranhão. Ministério Público denuncia vereador e mais 9 investigados por desvio milionário. Operação da Polícia Federal apreende dinheiro, veículos e helicóptero em investigação sobre emendas parlamentares, que teve como alvo Josimar de Maranhãozinho. Morre em São Luís o radialista Sebastião Neri, conhecido como Garoto do Bigode. E ainda, política com Felipe Clã, processo de Wellington do Curso e Fernando Braide. Nada mal, amigos ocultos no TSE. Marocando a história com Marcos Saldanha, o Bumba Meu Boi do Maranhão, Brasil e mundo afora. No boletim da Copa com Paulo Pellegrini, os jogos de quinta, desta sexta e também do fim de semana. Tem roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. O Jornal Rádio Universidade já está no ar. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta sexta-feira, Mayra, dia 26 de junho de 2026, é Dia Internacional da Multimídia Internacional. É Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Dia das Nações Unidas do Apoio às Vítimas de Tortura. É Dia Nacional do Diabetes. É Dia do Metrologista. Dia do Professor de Geografia. Dia da Aviação de Busca e Salvamento. E Dia do Missionário Batista. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. Mayra Nogueira, vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. A gente pode, aliás, você pode acompanhar a gente em www.universidadefm.ufma.br. Estamos também lá no YouTube, pode ser diretamente por lá, você pode participar também, mandar sua mensagem em Universidade FM 106. Já aqui com o Imparcial na tela, e você acompanha pelo dial também, em O Imparcial, alvo secundário. Operação contra Josimar pode alterar o equilíbrio das eleições do Maranhão. A operação Afluente sacode os bastidores políticos ao mirar o deputado Josimar Maranhãozinho por desvios no orçamento secreto via Codevasf. A ação da Polícia Federal atinge em cheio o principal articulador do PL no Estado. Autorizado por Flávio Dino, o cerco judicial enfraquece o controle do parlamentar sobre dezenas de prefeitos no interior, ameaçando desidratar suas alianças e redesenhar as forças eleitorais. Isso aqui é um terremoto que está acontecendo desde ontem, né? Na verdade, já tem vários dias, né? Essas coisas aí acontecem, mas tem sempre ali uma pista, né, do que vem por aí, e já apontava para isso, né? Com certeza. Mayra Nogueira, ainda como destaque em O Imparcial. Análise bastidores entre a Polícia Federal e os currais eleitorais. Como o Josimar do Maranhãozinho mantém o poder mesmo inelegível. Pois é. É a força, né, política. E ainda, vitória no TSE, Wellington do Curso e Fernando Braide são absolvidos e mantêm mandatos na Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho, o Felipe Clã traz os detalhes. Mayra? Governo do Maranhão amplia policiamento e tecnologia na Avenida Litorânea. Foi gol, sim. Internautas e patrocinadora do VAR ironizam a anulação de gol de Vini Júnior contra a Escócia na Copa. Com certeza. Foi lambança do zagueiro escocês
E, claro, né, um oportunismo aí de Vini Júnior, mostrando as mais diversas facetas desse grande jogador, né, que está sendo o grande maestro, né, da nossa seleção, a seleção brasileira. Adeus aqui, Mayra Nogueira, garoto do bigode, uma voz que se cala, faleceu nesta quinta-feira, portanto, ontem, o ex-radialista e comerciante do ramo de lanchonetes, o Robson Neri. Ele tinha 75 anos e estava internado em um hospital daqui de São Luís há cerca de um mês devido a problemas cardíacos e neurológicos, né? Quem sempre passou por ali, pela Praça Deodoro, aquela região ali da Rua do Passeio, enfim, no cruzamento, né, Mayra Nogueira? Já comeu um pastelzinho lá do Garoto do Bigode, Mayra Nogueira? Sim, ele chamava, né? Ele passava. Sim, ele chamava. Ele tinha um jargão lá que ele chamava as pessoas para comer o pastel, né? Chamava as pessoas e era muito interessante. Então, uma figura. Assim, deixou um legado, sim, e um grande comunicador, além de comunicador, tudo, né? O empreendedorismo, ele uniu o útil ao agradável. Verdade. O pastel nunca mais foi o mesmo ali naquela área da Praça Deodoro, do centro, sem a atuação desse grande comunicador que, infelizmente, nos deixou, né? Nossas condolências aqui, a família, e, claro, né, os amigos e profissionais que tiveram contato com esse grande comunicador. Mayra Nogueira, vamos agora para o Jornal Pequeno. Só um registro rapidinho, Adalberto, sim, sobre o nosso querido Robson Neri, que faleceu. Ele faleceu aos 75 anos, nasceu no Piauí, começou sua militância na comunicação em 1966, numa passagem rápida pela Rádio Gurupi. Depois ele trabalhou em outras emissoras, Educadora, Timbira, Ribamar, e aí transferiu-se de Natal, Rio Grande do Norte, depois para Recife, Pernambuco, retornando a São Luís e iniciando aí a sua vida de empreendedor. Só um pouquinho para a gente não deixar passar em branco. Só um pouquinho, né? Um pouquinho, porque tinha com certeza muita história para contar. De Robson Neri, garoto do bigode. O garoto do bigode, é isso aí. Mayra Nogueira, aqui em Jornal Pequeno, na manchete, Maranhão lança programa pioneiro de saúde mental para pós-graduandos. Proposta desenvolvida pela Fundação EGMA e pela FAPEMA pretende atuar não apenas na prevenção do adoecimento mental, mas na promoção de uma cultura institucional de cuidado, permanência acadêmica e valorização da pesquisa. Que legal, que bacana, viu? E ainda... Polícia Federal mira deputado maranhense em nova operação que apura suposto desvio de emendas parlamentares. Morre aos 75 anos o radialista e comerciante Robson Neri, garoto do bigode. Orleans Brandão reúne prefeitos e consolida ampla aliança municipalista para 2026. É isso aí, Mayra Nogueira. Esses são os destaques, né, do Jornal Pequeno e também de O Imparcial. Nesta sexta-feira, vamos para o trânsito. Antes tem uma paradinha para um gole d'água. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às primeiras informações do trânsito aqui no Jornal Rádio Universidade. Você pode participar também, tá? Mande sua mensagem 992 17 26 47 ou então no nosso chat lá no YouTube, Universidade FM 106. Aqui com o mapa do Waze.com a gente já observa a entrada e saída
daqui de São Luís via BR-135, na ala que vai para o aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, também saída pelo aeroporto, né? O trânsito aqui segue bastante demandado, as obras, enfim, ponte do Estreito dos Mosquitos, né? E antes, bem antes também, né? Trânsito neste momento. Aqui na área Itaquibacanga, já começa ali, não uma retenção, né? Mas na saída da área Itaquibacanga, bastante movimentação, né? As duas principais vias da BR-135, nos demais pontos, até que por aqui está tranquilo, pelo menos demonstrando, né? Pelo mapa. Vamos ver se Borges Júnior confirma essas informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos. A gente traz informações referentes da Avenida Jerônimo de Albuquerque, informações da altura do bairro Guafuma. O fluxo é mais intenso no sentido centro, sentido elevado do Trabalhador, Adalberto Maira, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital neste horário. Portanto, então, trecho dentro da normalidade neste período da manhã, nessa mesma altura, mas no sentido contrário, ainda na Avenida Jerônimo de Albuquerque, bairro Guafuma, para quem está se deslocando sentido centro, sentido bairro, o condutor ele encontra um número considerável de veículos, mas em um dos dois sentidos está com um fluxo comprometido, só mais intenso para quem se desloca no sentido centro. De momento, Adalberto Maira, são essas as informações. Adalberto Maira. Muito obrigado, Borges. 7h24 agora. Mara Nogueira mandando um alô aqui pelo YouTube. Quem está é a Mari Silva Mourão. Um bom dia, excelente sexta-feira para todos nós, com certeza. Mari, Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, bom dia. Isabel Vieira, bom dia também, tá? Muito obrigado. Quem está por aí, Mayra? A Rosângela Moreira na Coab, a Hilda no bairro de Fátima, também a Jô e o Chicão em Alcântara. Ainda o Raimundo Costa e a Dilza, o professor Ribeiro na sintonia e também o Renato Gomes com a Luzia em Passo do Lumiar. E vamos agora com Borges Júnior trazendo o noticiário. Notícias da cidade. E começando com o TSE, não é isso, Borges? Garantindo os mandatos dos deputados estaduais do Maranhão. Estamos falando de Josimar... Josimar daqui a pouquinho, perdão. Estamos falando de Wellington do Curso e Fernando Braide. Isso, Adalberto. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter os mandatos dos deputados estaduais, o Fernando Braide e o Wellington do Curso, por 4-3. A Corte reformou, então, a decisão do TRE do Maranhão. A ação, ela questionava a chapa do antigo PSC nas eleições de 2022, com a suspeita de fraude no cumprimento da cota de gênero. O TRE maranhense havia determinado a anulação dos votos do partido, também a cassação dos eleitos. No julgamento em Brasília, a maioria dos ministros entendeu que não houve provas suficientes, provas para confirmar a existência da fraude apontada no processo. Com a nova decisão, fica sem efeito o acórdão do TRE do Maranhão e Fernando Braide e Wellington do Curso continuam exercendo os mandatos na Assembleia Legislativa. Adalberto, Mayra. É isso aí, bola para frente. Borges, o Ministério Público denuncia vereador e mais 9 investigados por desvio milionário. Mayra, a denúncia contra o vereador Beto Castro e outras 9 pessoas, tudo por suspeita de integrar uma organização criminosa envolvida em desvios de recursos públicos. Segundo a investigação, o prejuízo aos cofres públicos chega a R$ 9.600.000, de acordo com o GAECO, que é o grupo de investigações do Ministério Público. O grupo teria utilizado empresas de fachada, documentos falsos e operações financeiras. A ação buscava, então, esconder a origem do dinheiro por meio aí dessas empresas de fachada, documentos falsos e ainda operações financeiras. A apuração, ela começou após irregularidades que foram identificadas nas contas do Instituto Setuma Bênção. A denúncia aponta que o vereador Beto Castro, o vereador Joaquim Umbelino Ribeiro Júnior e ainda Raquel Santos de Lacerda formaria o núcleo político do esquema, núcleo responsável pelo direcionamento de
emendas parlamentares, também pelo recebimento de vantagens indevidas conforme a acusação. Durante, então, a Operação Benedicto, realizada no último dia 15, foram cumpridos mandados de prisão, também de busca e apreensão na casa de Beto Castro. Os investigadores informaram ter encontrado mais de R$315 mil em dinheiro em espécie, além de outros materiais. Agora, cabe à Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados decidir se recebe a denúncia. Caso isso aconteça, caso essa denúncia seja recebida, os investigados eles passam a condição de réus e vão responder à ação penal. Adalberto, Mayra. Isso aí tudo altera, viu, o funcionamento e demais, o dia a dia, né, ali da Câmara de Vereadores. Daqui a pouquinho o Felipe também traz alguma informação sobre isso, né, esses desdobramentos que com certeza não são poucos. E ainda nesse noticiário de corrupção política, Borges, ontem aconteceu essa operação da Polícia Federal, né, que apreendeu dinheiro, veículos, helicóptero, né, isso tudo nessa investigação sobre emendas parlamentares e que teve como alvo justamente Josimar de Maranhãozinho, né? Isso aí é um outro impacto gigantesco na nossa política, no ano eleitoral, inclusive, né? Foi manchete aí de alguns jornais, enfim, tá nas capas dos jornais. E, enfim, Borges, uma grande movimentação policial ontem, né? Fruto da Operação Afluente, Adalberto. Então, a Polícia Federal concluiu a Operação Afluente no dia de ontem, nesta quinta-feira. Houve o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão aqui no Maranhão, no Distrito Federal, também em Goiás. O deputado federal licenciado Josimar Maranhãozinho está entre os principais alvos da investigação. Durante a ação, os agentes apreenderam cerca de R$133 mil em dinheiro em espécie, 22 veículos e ainda um helicóptero. Segundo a Polícia Federal, o material ele foi recolhido em endereços ligados aos investigados. As investigações que apontaram em suspeitas de desvio de recursos de emendas parlamentares, desvio com o uso de contratos firmados por meio da Codevasf e também de outras empresas que teriam ligação com um grupo investigado. A operação ela foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino. Os investigados eles podem responder por crimes como corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, ainda por organização criminosa, isso se confirmadas as suspeitas. Josimar Maranhãozinho também aguarda o julgamento do último recurso, o recurso contra a condenação recebida pelo STF em outro processo relacionado a emendas parlamentares. Adalberto, Mayra. É isso aí, né? Acompanhamento, desdobramentos dessa história, logo em seguida com Felipe Clã também comentando, tá? Porque a gente vai tomar uma aguinha, Mayra Nogueira, e a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Aposentado. Aposentada. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h31, estamos aqui com Felipe Clã e ele, claro, traz, né, além do canto dos pássaros, os comentários políticos. Olha que movimentação, hein, Felipe? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes do nosso jornal Rádio Universidade. Vocês me permitem aqui fazer uma homenagem em nome de todos nós, por favor, e espero particularmente que os políticos, os parlamentares, principalmente de São Luís, saibam reconhecer esta lenda chamada Sebastião Neri, o menino do bigode, né? Que tanto encantou, que tanto nós escutamos ele nas rádios, que tanto ele marcou
presença, né, como um homem que descobriu que tinha que ser também vendedor, né, de caldo de cana, de pastel, de coxinha, de pizza, ali na Praça Deodoro. A voz dele ecoa até hoje no meu ouvido, né, de menino, de adolescente, de adulto, e já podemos dizer, né, de idoso. Sebastião Neri presente, meus caros. Com certeza, isso aí é uma voz, com certeza que nunca vai se calar aqui na nossa comunicação, viu, Felipe? Olha, mas o que não cala também, né, é justamente os desdobramentos políticos, como sempre, mas olha, parece que a coisa se intensifica cada vez mais e fica mais, digamos, emocional até, né? Felipe, falando sobre esse processo, né, sobre os deputados Wellington e Fernando, né, o Wellington do Curso, Fernando Braide, conta com um amigo, né? O Amigos Ocultos no TSE, como tem atuado esse amigo ocultos, né, com uma certidão de nascimento maranhense, né, não há mais menor constrangimento, né, em demonstrar que está presente em todos os processos que interessam a política do Maranhão. O mais interessante desse processo é a presença do Toffoli, né? Ou seja, o Toffoli deu o voto definitivo contra o André Mendonça, mostrando que ele continua refém do caso Master. E aí as pessoas precisam fazer uma leitura. Mas como? O que tem a ver o Wellington com o Braide, né, nesse processo? É muito simples, né? O Toffoli não é mais nada, o Toffoli é simplesmente um joguete dentro do tribunal até passar toda esta crise, apesar de que, curiosamente, parece que o Alexandre de Moraes e sua esposa não estão envolvidos neste escândalo, né? Ele se comporta como se não fosse, mas o Toffoli não, por causa dos irmãos que venderam, né, vamos dizer assim, um resort, né, de 30 e tantos milhões ao Vocaro, e foi tudo descoberto. Mas o que é mais interessante é que esse processo já não tinha mais nem razão de ser. A eleição é agora, né? A eleição é em outubro. Final do ano, acabou o mandato desses parlamentares, que, diga-se de passagem, são parlamentares muito interessantes, né? O Wellington muito mais, porque é muito mais atuante, está em todos os segmentos, tem bandeiras, né? O Fernando defende o legado do irmão, né? Vamos dizer assim, tanto é uma barreira como é uma parte de ataque. A verdade é que essa questão de gênero ainda precisa ser definido. Mas, principalmente, se tu me permite, eu acho que tem que acabar com essa história de que você tem uma cota de 30%. 50% para mulheres, 50% para homens. Tem que ser fundamentado na Constituição brasileira, não em regras administrativas do Tribunal Superior Eleitoral, ou então ali uma emendazinha, outra coisa. Respeito às mulheres, respeito aos segmentos, né? Nós precisamos mudar isto. Quanto à questão deles terem sido uma besteira, acabou já o mandato, né? Ou seja, o TRE do Maranhão não foi respeitado, o TRE do Maranhão não foi entendido lá no Tribunal Superior Eleitoral e no Superior Tribunal Federal, não respeitaram o olhar, a análise dos juízes, né, e desembargadores daqui do Maranhão. Coisa da política eleitoral barata que nós já assistimos há tanto tempo. Isso sim precisa mudar no Maranhão. Isso é um atraso que nós não podemos mais conviver, meu caro Adalberto. Vamos ver, né, Felipe, se isso não vai se repetir agora, né, na próxima eleição, né? E, Felipe,
indo agora lá para a Imperatriz, né? Diretamente lá para a Imperatriz, falar sobre Rio do Amaral, né? E houve ingratidão eleitoral aí a Brandão e a Madeira? Como é que está essa situação? Olha, deixa eu te dizer, me parece que o Grupo Brandão resolveu, juntamente com Madeira, que levou o Rildo para dentro do palácio, né? E o Brandão, o Carlos Brandão, governador, junto com Madeira, sofreram pressões de todas as formas, porque não queriam que ele apoiasse o Rildo, mas o Brandão, junto com Madeira, apostaram no Rildo. E o Rildo não seria prefeito de Imperatriz, vamos ser claros, se não tivesse o apoio do governador e do chefe da Casa Civil. A questão é que eles resolveram parar para esperar agora, para ver qual é a atitude, né? Vamos dizer assim, de homem público do Rildo. Será que o Rildo agora vai ter a lealdade prometida nos palanques? Será que essa lealdade existe realmente? O mais curioso não é isto. O mais curioso é que você sabe que eu sempre faço muitas consultas, não somente as pontes, mas também quem está na periferia do processo. E até os opositores do Rildo, né, lamentam que esteja tendo essa crise desnecessária na voz de muitos deles, porque não é compreensível o Rildo não estar, pelo menos nessa eleição, reconhecendo o papel do Madeira e do Carlos Brandão, apoiando, né, juntamente com eles, o Orleans Brandão. Eu achei curioso que os opositores lamentaram e não criticaram, mas lembraram uma coisa muito importante, tanto de um lado como do outro. Na próxima eleição, se o Rildo não vier com Orleans, ele vai em Imperatriz, que é uma cidade, um município marcado pelas histórias, ele vai estar sempre com a pecha de não confiável, meu caro Adalberto. Complicado, né? Felipe, falando agora sobre Duarte Júnior, né? Qual a realidade eleitoral de Duarte? Né? O que ele deve levar em consideração? Olha, eu realmente, eu vou falar novamente, eu realmente gostaria de entender este senhor, porque ele não é mais um garoto, ele não é o Homem-América que sai correndo, pulando de ônibus, né? É o performático, não, ou ele é um homem já, ele é um deputado federal que briga na frente das câmaras nacional, mas eu queria entender uma coisa, se foi realmente, como foi confirmado, que foi oferecido para ele ser vice na chapa do Orleans, e o Braide não quis ele, porque isso é público, ele se ofereceu para Braide, ele tentou um acordo público com a Ismênia, dizendo que ele deixaria de ser pré-candidato a prefeito, ou seja, não havia mais nada o que pudesse oferecer, né? Ele não é bem-vindo mais no grupo do Flávio Dino. Então, assim, como que agora ele pode acreditar que ele sozinho, mas eu vou dizer que pode, né? Ele sozinho, ele vai ser eleito senador da República sem nenhuma estrutura, sem nenhum partido de grande relevância, né? Não que o partido dele não seja importante, é importante, mas não no contexto. Não tem deputados, não tem estrutura, não tem financiadores, não é verdade? Não tem tempo de televisão. E aí? Como é que faz? Eu acho que eu vou precisar ter atenção como um cara que trabalha com estratégia eleitoral e consultoria eleitoral para entender qual é o milagre do Duarte, meu caro Adalberto. Deve estar com um trunfo aí na manga, né? Será? Olha só, falar sobre trunfo na manga, Orleans Brandão, né? E a construção de um projeto estruturante de gestão. Ele está nesse caminho, é isso, Felipe?
Olha, vamos entender que o Orleans não entrou na picuinha, não entrou nas provocações, né? Às vezes até dá umas lapadas quando chega a encherem realmente a paciência dele, porque é 24 horas de pressão sobre a família, né? É um tal de Supremo Tribunal Federal vai fazer isso, vai fazer aquilo, é processo daquilo, é processo daquilo. A questão é que ele está cuidando da campanha dele. Se ele vai ganhar ou não, ele já está com a sua marca registrada na política do Maranhão. Ele já é história. E o que ele fez? Ele viaja os municípios. Hoje mesmo ele está em 3 ou 4 municípios, para você ter uma ideia, com uma programação imensa. Mas eles começaram a trabalhar uma coisa que é o tal do plano de governo, né? Discutir o plano de governo. Com uma diferença, eles não vieram com essa lenga-lenga de plano de governo para depois registrar em cartório, não. Eles trouxeram um projeto estruturante para ser discutido nos segmentos. Já passou pelos empresários, taxistas, sindicatos, e é muito interessante porque ele vai colhendo não só os votos, mas ele vai colhendo a opinião, a relação, para ele entender quem é o público que representa, né, o desenvolvimento do Maranhão. Bela sacada, viu? E eu acho que ele está certíssimo. Ele não tem que ficar dando satisfação para ninguém. Eleição, ou você ganha ou você perde, mas você tem que fazer por onde para ganhar, meu caro Adalberto. Sem dúvida, Felipe. Olha só, por falar nisso, né, falar de Braide aqui, especificamente sobre em relação a Laésio, né? Tem coordenador aí de Braide na região tocantina alimentando Laésio Bonfim para o Senado, né? Então, aqui sem nomes, porque são muitos coordenadores, né? Mas é muito interessante essa questão. O que eu acho é que o Laésio precisa acordar. Não que eles estejam de má intenção, mas também não estão com as melhores intenções com o Laésio, que indiscutivelmente é um fenômeno, né, da última eleição. Eu não sei se ele vai ser desta também, apesar do retrovisor. A questão é que eu fico me perguntando, será que estão apoiando o Laésio, que é um homem de bem, não há nada contra ele, né, para o Senado, ou estão novamente botando ele no banho-maria, como fizeram na pré-candidatura a governador, né, ficaram ali refogando, e simplesmente até ele ficar sem gosto, e depois ter que desistir de ser pré-candidato ao governo. É a mesma panela, é a mesma água fervendo que colocaram agora o Laésio pré-candidato ao Senado? Qual é o fator, qual é a pimenta, qual é o tempero que traz ele não ser o candidato oficial do Braide que permita ganhar ao Senado do Maranhão, meu caro Adalberto, Mayra e Borges? É esse o questionamento, Felipe. Felipe, olha, muito obrigado. A gente volta na segunda contando com... Aliás, a gente volta na quarta-feira, tá? Tem aí feriado, tem a agenda joanesca, né? Junina, enfim, o nome que quiser dar. Tem muita coisa bacana para acontecer nesse final de semana e também se prolongando aí pelo início da semana. A gente vai voltar, portanto, na quarta-feira, viu, Felipe? E olha... diversão, torcendo, e claro, também nosso futebol, e também que na segunda-feira tem jogo, né? E claro, um bom São João, né? Olha, que maravilha, viva São Pedro, né? Viva São Marçal. Mas eu quero saber, da nossa indiscutível Mayra, qual é o placar, Mayra, que eu quero jogar no bolão, viu? Eu só ganhei um bolão até agora, Mayra. Eu vou no 2-1. Vou também. Vou também no 2-1. Pronto, vou com minha dileta radialista Mayra. Só um detalhezinho, se tu me permite, essa questão do Beto Castro, né?
Olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa questão da eleição da Câmara de Vereadores só não está maior por causa da eleição para o governo, o Senado e deputados, porque simplesmente a Câmara está destruída internamente, não há liderança, o Paulo Vitor perdeu as rédeas, e essa questão do Beto Castro, né, e ontem aquelas apreensões lá do Josimar também, que tem um deputado sobrinho, tiveram um abalo muito grande, ou seja, quando terminar a eleição vai começar um novo problema, a eleição da Câmara de Vereadores, que não tem liderança, não tem quem comande aquela casa parlamentar, meu caro Adalberto Mayra e Borges. É isso aí, fica aí, claro, a apreensão, né? Aquela tensão nesse final de semana, na quarta-feira. Queremos novidades. Felipe Clã aqui com Política no Jornal Rádio Universidade. Bom dia, ótimo final de semana e até quarta. Até quarta. É isso aí, Mara Nogueira. A gente vai agora para um break. Em seguida tem Paulo Pellegrini falando sobre os jogos da Copa, claro, né? E essa expectativa. Mayra está de 2-1, eu acho que vai ser 3-1, por aí. Daqui a pouquinho, o placar de Paulo Pellegrini. A gente volta já já. Dica saudável. O consumo de nozes pode ser um importante aliado para a manutenção da saúde quando incluído em uma alimentação equilibrada. Rico em gorduras boas, fibras, vitaminas e minerais, esse alimento oferece nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além de práticas e versáteis, podem ser consumidas em pequenas porções ao longo do dia, como lanche ou complemento das refeições. Confira agora alguns benefícios do consumo de nozes. Primeiro, elas contribuem para a saúde do coração, auxiliando no controle dos níveis de colesterol. Também podem ajudar na sensação de saciedade, além de fornecer antioxidantes que auxiliam na proteção das células do organismo. Por fim, o consumo moderado de nozes pode favorecer uma alimentação mais nutritiva e contribuir para mais qualidade de vida e bem-estar. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me faça crescer profissionalmente. Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O capitão Otranto, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open Bean Awards 2025. Como sigo o caminho do capitão Otranto? Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Boletim da Copa. Paulo Pellegrini já está com a gente aqui no YouTube, tá? E ele traz, claro, sobre os auspícios, né, da nossa seleção brasileira, os comentários sobre a Copa do Mundo
que está numa movimentação gigantesca, indo aí para momentos mais decisivos, não é isso, Paulo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Pellegrino. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. Exatamente, já temos definições de 6 dos 12 grupos, e a partir de hoje e amanhã, a definição dos outros 6 grupos, para a gente encontrar as 32 seleções que vão disputar o chamado 16avos de final, ou a segunda fase, que é a fase eliminatória, a primeira fase eliminatória da Copa. É isso aí, essa Copa que traz aí, né, coisas novas, são várias coisas novas, coisas bacanas, outras são meio estranhas, né? 16avos, isso aí entrou nessa coisa textual, né, do jornalismo, dos comentaristas e tal, e as pessoas ficam, o que é isso aí? Porque é o seguinte, vamos começar da final para trás. O que é uma final? A final opõe 2 times. Então, é o jogo decisivo que vai decidir a Copa. Mas, para chegar a esses 2 times, cada um deles eliminou um time antes. Então, 2 mais 2, 4. Então, essa partida anterior à final convencionou se chamar de uma semifinal, uma quase final, uma final dividida por 2. E aí você vai multiplicando. Para esses 4 chegarem na semifinal, tiveram que eliminar outros 4. 4 mais 4, 8. Então, esse jogo que tem 8 seleções, os jogos que vão chegar às 4, para chegar às 2, chama-se de quartas de final, ou seja, é 1/4 da final. E o jogo anterior, com 16 seleções, oitavas de final, e agora com essa Copa do Mundo tendo 32 classificados, o jogo anterior às oitavas é 16avos, né? É só multiplicando por 2. Então, a segunda fase equivale aos 16avos de final, que a gente já tem 16 seleções entre primeiros e segundo colocados, já definidos, né? É isso, são 2 por cada grupo, e mais um monte de terceiros já. Na verdade, 3 terceiros já estão matematicamente classificados: a Suécia, o Equador e a Bósnia. E alguns confrontos também já estão definidos, entre os quais o confronto do Brasil. Nós já temos o vencedor do grupo do Brasil, que foi o Brasil, e o segundo colocado no grupo da Holanda, que foi o Japão. Essa partida que agora está cercada de expectativas para o torcedor brasileiro, né? Brasil e Japão. É isso aí. Lembrando, né, que o Japão ele está vindo aí bem, e claro, fica aquele sentimento, né? Olha, a gente não pode deixar a coisa fluir, porque se os japoneses entram gostando do jogo, geralmente eles vem ganhando, né? Enfim, se impondo de uma maneira bem assertiva. Assim como a Coreia do Sul também, né? Enfim, olha, o futebol tá uma coisa muito bacana ultimamente, né? Times aí que não tem tradição, né? Se impondo com um futebol vistoso, que é muito interessante. Claro, a gente fica a preocupação. E, Paulo, as últimas movimentações, justamente visando isso, né, de um comportamento do Brasil diante de um time, digamos assim, né, venenoso como o Japão. As análises agora já não são as mesmas do pré-Copa, né? No pré-Copa, a gente tinha como elementos os jogos preparatórios, os jogos de eliminatórias, o histórico de cada seleção, o tempo de trabalho. Isso tudo o Brasil estava devendo em várias coisas, né? O Brasil entrou na Copa do Mundo cheio de problemas e, de fato, ali, vamos colocar entre os 10, mas não estava entre os 5, entre os 4, entre os 3 favoritos. Passadas as 3 rodadas da primeira fase, a análise já coloca em consideração o que ocorreu nesses 3 jogos. E aí a gente vê uma seleção brasileira em franca evolução. Inclusive, ontem eu vi um perfil inglês no Twitter que já coloca assim: o Brasil está silenciosamente, usa essa expressão, se apresentando para ganhar a Copa do Mundo. E coloca lá uma série de elogios táticos ao trabalho do Ancelotti. Destaque ao trabalho do Matheus Cunha como um falso 9, que na verdade é um jogador que mais compõe meio campo. O que o Ancelotti fez de mudar aos poucos a ideia de ter um meio campo despovoado, de só 2 volantes,
para ter 4 na prática, porque o Paquetá é um meio-campista, o Matheus Cunha é outro meio-campista, mas eles também são atacantes. Então, uma série de elogios àquilo que foi chamado de uma evolução silenciosa e, lógico, colocando aquilo que eu sempre coloco, o Brasil é uma seleção que, quando incomoda os adversários, e o Japão, que entrou na Copa do Mundo como uma possível surpresa, porque vinha de um histórico bastante favorável em seus resultados. Para vocês terem uma ideia, o Japão está há 8 anos sem perder de nenhuma seleção europeia. 8 anos, ou seja, 2 ciclos de Copa do Mundo. Em amistosos ou na própria Copa do Mundo, quando encontra um europeu que, em tese, é um continente, como o Adalberto falou, que tem um futebol historicamente mais desenvolvido, mais tradicional, mais vencedor, né? Nunca uma seleção asiática foi campeã do mundo, por exemplo, nem finalista. Mas os europeus têm vários títulos mundiais, França, Inglaterra, Alemanha, Itália. Então, o Japão está 8 anos sem perder dessa turma toda. Mas na Copa do Mundo, o que a gente viu do Japão? Primeiro está uma seleção desfalcada de 4 dos seus principais jogadores, que estão machucados e não estão jogando. O Brasil também, aliás. O Brasil está com vários desfalques, jogadores que seriam titulares. O Ancelotti teve que refazer tudo. Não temos o Estevão, não temos o Militão, não temos o Wesley, agora não temos o Rafinha. Tudo certo. Mas o Japão também está cheio de desfalques. Aí o Japão fez 3 partidas boas, mas nada acima do esperado para os seus adversários. Segurou a Holanda no primeiro jogo, goleou a Tunísia, que todo mundo ganhou, e ontem jogou com a Suécia, foi um jogo equilibrado. Poderia ter ganho, poderia ter perdido. No final do jogo, a Suécia perdeu 2 gols, o goleiro do Japão salvou 2 milagres. Então, nessa balança atual, o Brasil é favorito. E não é pachequismo aqui, quem me conhece, como diz a frase famosa, quem me conhece sabe, a última coisa do mundo que a gente é torcedor, no sentido da cegueira de uma paixão. A gente analisa o nosso time de coração, o dos outros, e vê o que é o ponto positivo e o que é o ponto negativo. No momento, o Brasil é franco favorito. O Brasil está numa curva ascendente, é uma seleção de camisa pesada, tem individualmente craques que podem decidir, inclusive o principal deles, que é o Vinícius Júnior, que o Japão não tem nem sombra de ter um Vinícius Júnior. Então, na pior das hipóteses, o jogo está complicado, está amarrado, bola no Vinícius Júnior, porque ele está iluminado, ele está bem, ele é o nosso, hoje ele é o nosso Messi, o nosso Mbappé, é o cara que está decidindo. Bola nele. E o Japão não está. O Japão entrou na Copa do Mundo com uma curva, não digo descendente, mas estável, estabilizou. E essa estabilidade do Japão, na minha visão, não é suficiente para ganhar. Agora é um jogo único, é mata-mata. O Brasil também era favorito contra a Croácia em 22, tomou um gol no final, desandou o espírito. A gente tem um problema emocional nessas horas, toma um gol, desanda, começa a chorar, o jogador começa a bater. Então, o Ancelotti tem que também ver como a seleção vai se comportar nesses momentos eventuais de dificuldade. Mas na bola jogada, no jogo jogado, o Brasil tem totais condições de ganhar e com certa facilidade. Se tiver mantendo a sua curva de ascendência, vocês pediram um placar, acho que um 2-0 é um placar seguro. 2-0 é um placar seguro. Tá aí, Maria Nogueira. O meu 2-1, não sei ainda o de Borges, ele deve mandar aqui. Qual é o teu, Adalberto? 3-1. 3-1. Olha, Paulo, tem uma pergunta aqui do Borges, que eu até também concordo. Ele fala que se a velocidade nipônica seria um problema ao Brasil. Olha, a seleção brasileira tem tido uma defesa segura dos últimos 2 jogos, né? Principalmente o jogo contra a Escócia. É aquela coisa, se a gente tiver o parâmetro do jogo contra Marrocos, aquela seleção que jogou contra Marrocos, o primeiro tempo contra Marrocos, o Brasil ia ter dificuldade contra qualquer uma das outras seleções. Mas essa seleção não existe mais. Já houve um acerto defensivo, um acerto de meio campo, um acerto ofensivo, a confiança está maior. Então, assim, se o Brasil jogasse com o Marrocos hoje de novo, o jogo não seria aquele que foi, já seria outro jogo. Então, assim, é preocupante? Mas nós temos as nossas armas também. O Japão não tem o craque, né? A preocupação que hoje eu tenho com a seleção brasileira são os pequenos detalhes. Um deles, por exemplo, a gente tem 2 laterais que são cumpridores de tarefas, não são brilhantes. Um veterano, que é o Danilo, e o outro, que é um jogador regular, que é o Douglas Santos. Quando esses jogadores estiverem expostos a atacantes de muita qualidade e de muita velocidade,
o Ancelotti vai ter que criar um jeito de proteção para eles. Eu fico imaginando, por exemplo, o Mbappé caindo pela esquerda, ou o Nico Williams da Espanha, ou o Gakpo da Holanda, né, ou o próprio Lautaro Martínez da Argentina, o próprio Messi. Aí esses jogadores têm condições de dificultar a vida dos nossos laterais. Nós temos 2 bons zagueiros, mas 2 laterais que são apenas cumpridores de tarefas. Não temos no futebol brasileiro mais o Cafu, Roberto Carlos, ou voltando lá para trás, Leandro, Carlos Alberto Torres, Jorginho e não sei o quê, Milton Santos, não tem mais. Então são jogadores cumpridores. Contra o Japão, nós temos total condição de nos dar bem, porque o Japão não tem esses caras. Então o Danilo vai marcar ali, vai segurar. Não vejo problema nessa tal velocidade. O Japão, na verdade, não está mostrando muito isso na Copa. Está mostrando eventualmente, mas não está. Como eu falei, o Japão desfalcado é um time que perdeu muito de sua força. Então, pode acontecer, é um outro jogo, é outra história. Mas vendo o que está acontecendo até agora, os pontos fortes do Brasil são mais perigosos para o Japão do que o contrário. É isso aí, Paulo. Vamos aqui, só para finalizar, tem que fazer esse comentário rapidinho aqui sobre expectativas para hoje, né? Tem jogos aí, tem grandes craques, tem grandes seleções, né? E embates também. Pois é, o grande jogo de hoje, na verdade tem grandes jogos, todos são, né? Mas vamos destacar 2 aqui, né? Começar pelo menos destacável para terminar com uma grande manchete. O menos destacável é uma rivalidade histórica que é Espanha e Uruguai. É um jogo que promete fortíssimas emoções, ainda mais nessa Copa, em que os jogadores já perceberam que, como a arbitragem está adotando um estilo deixar jogar, está todo mundo chegando junto. E os sul-americanos, especialmente, já perceberam. Aqui a gente sabe muito bem como jogar esse tipo de jogo de Libertadores e tal. Então, Argentina, Uruguai, Paraguai, estão jogando no limite das entradas que o juiz está deixando correr, porque não está nem marcando falta, e a gente está vendo isso direto. Os jogadores já entenderam que a régua da marcação de faltas está lá em cima. Então, esse Espanha e Uruguai promete muito embate assim. Pode esperar que o Uruguai, precisando vencer o jogo para se classificar, não vai ficar assistindo a Espanha tocar a bola sem chegar junto. Vai chegar junto. A arma do Uruguai é intimidar a Espanha, né? E a Espanha não está classificada matematicamente. Ela precisa de um ponto aí, né? Não pode correr muitos riscos. Então, é um jogo que vai ser uma guerra. Esse Espanha e Uruguai pelo grupo da Espanha. Mas o jogo que mais nos interessa é o primeiro jogo do dia, que é esse França e Noruega, porque é o jogo que vai decidir primeiro e segundo lugar do grupo. Esse grupo já está decidido. Os 2 já estão classificados e vão jogar para ver quem é o primeiro e o segundo. No momento, a França... agora eu fiquei até em dúvida. Não vou dar essa informação porque eu não tenho certeza. Qual dos 2 joga pelo empate? Teria que ver aqui os saldos. Eu teria que fazer um raciocínio rápido que eu não vou fazer agora. Mas, assim, quem vencer fica em primeiro, quem perder fica em segundo. Esse segundo colocado, seja quem for, França ou Noruega, vai jogar nos 16 avos contra a Costa do Marfim. Já está definido, tá? E quem passar desse confronto entre ou França ou Noruega, ou seja, quem perder hoje, tá? O segundo colocado, e Costa do Marfim, vai pegar o Brasil ou o Japão. Então, nas oitavas, há uma chance considerável de termos um Brasil e Noruega ou um Brasil e França. Considerável mesmo, tá? Nas oitavas, ou seja, a próxima fase do Brasil, passando do Japão, vai enfrentar, isso é certo, ou França, ou Noruega, ou Costa do Marfim. Costa do Marfim seria o melhor dos mundos. Mas aí sim, aí vem ao contrário. A Costa do Marfim é uma seleção que ninguém dava nada e que está fazendo uma grande Copa. Time fortíssimo fisicamente, time que está tocando a bola, time que está fisicamente focado, tem grandes jogadores, ninguém dava nada. A Costa do Marfim hoje é um adversário mais perigoso que o Japão, na minha visão. Tá? E vai esperar França ou Noruega, que são 2 dos favoritos. A França é o maior favorito e a Noruega era um time que vinha sendo cotado por causa do Haaland. E está justificando o que se pensou antes. Haaland fazendo gol um atrás do outro. Então, nas oitavas, sim, o Brasil vai ter um jogo que a gente vai ver se a nossa evolução, que vai continuar agora contra o Japão, o Brasil vai continuar evoluindo, será suficiente para encarar principalmente França ou Noruega. Costa do Marfim eu sei que será suficiente. Mas França ou Noruega já é um outro tipo de jogo, porque já tem os caras que podem nos preocupar. Tem jogadores individualmente que vão... A França, então, nem se fala, é o time inteiro. Os 11 de linha são craques, né? Então, assim, esse é um jogo que, para o torcedor brasileiro, nesse momento, é melhor torcer para a França ganhar o jogo,
a Noruega ficar em segundo. Temos o Noruega e Costa do Marfim, que é um jogo imprevisível, para a gente pegar, quem sabe, Costa do Marfim nas oitavas, para a gente poder ter um caminho menos complicado para ir avançando. Então, o jogo de hoje que é bom de ver é esse, França e Noruega, agora no começo da tarde. É isso aí, muitas emoções, com certeza, viu? Paulo Pellegrini, a gente fica nessa torcida aqui, claro, né? E você volta com a gente aqui lá na quarta-feira para trazer as informações de já passado, né? Aí as emoções desse Brasil e Japão, né? Grande expectativa. Portanto, Borges deu o placar dele, Mayra? 2-0. 2-0. Paulo Pellegrini deu? 2-0 também. 2-0 também. É isso aí, vamos ficar nessa expectativa e o comentário na próxima semana, na quarta-feira. Muito obrigado, Paulo, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. É isso aí, Mayra. Vamos agora para o Rádio Ciência, a gente volta já já. FACMA analisa o uso da tecnologia assistiva como ferramenta de emancipação na escola inclusiva. Você sabe o que é praxis emancipadora? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. FACMA analisa o uso da tecnologia assistiva como ferramenta de emancipação na escola inclusiva. As informações com Bruno Goulart. Numa mesma sala de aula, diferentes alunos aprendem de formas distintas. Para estudantes com deficiência, esse processo depende muitas vezes de recursos específicos que tornam o ensino acessível. Mas ter esses recursos não significa necessariamente que a educação está de fato acontecendo. Nessa realidade, a tecnologia não é só equipamento, software ou dispositivo. É parte de uma proposta pedagógica que busca formar sujeitos críticos e não apenas usuários de ferramentas. É nesse cenário que se insere um trabalho de conclusão de curso desenvolvido na FACMA, Faculdade Católica do Maranhão, no curso de licenciatura plena em Filosofia. O estudo intitulado Tecnologia Assistiva na Educação Básica Inclusiva, à luz de Paulo Freire, do uso instrumental à praxis emancipadora que está em andamento, discute como a tecnologia assistiva pode ser pensada à luz da pedagogia de Paulo Freire, articulando técnica e emancipação no contexto da educação básica inclusiva. O autor da pesquisa, Juan Kennedy Gonçalves da Silva, explica os objetivos do trabalho e o que pretende investigar ao longo da pesquisa. O principal objetivo do projeto é analisar de que maneira a tecnologia assistiva pode contribuir para a construção de uma prática pedagógica inclusiva, orientada por uma praxis emancipadora na educação básica, buscando compreender em quais condições a técnica deixa de ser utilizada apenas de forma instrumental limitada, ou seja, a execução de tarefas, e passa a favorecer a autonomia, a participação, a construção do conhecimento pelos estudantes com deficiência. O uso instrumental ocorre quando o recurso tecnológico é empregado apenas como uma ferramenta para cumprir determinada atividade, sem considerar se o estudante compreendeu o conteúdo, participou das decisões, discussões ou desenvolveu maior independência. Então, a praxis emancipadora envolve a relação entre reflexão e ação, de que modo a tecnologia assistiva não seja apenas para facilitar tarefas, mas para ampliar possibilidades de comunicação, escolha, aprendizagem e participação do aluno no processo educativo. Para chegar a essas questões, a pesquisa assume um caráter teórico-conceitual, ou seja, não há entrevistas ou experimentos em sala de aula. O que o pesquisador faz é mergulhar em livros e artigos científicos para ler, interpretar e confrontar ideias, buscando compreender um problema a partir do que já foi produzido pela ciência e pela filosofia. A ideia é discutir a tecnologia assistiva não apenas como solução técnica para acessibilidade, mas como mediação pedagógica capaz de favorecer diálogo, problematização e autonomia dos estudantes com deficiência. O estudo acompanha autores como Rita Best, que trata dos fundamentos da tecnologia assistiva, e Paulo Freire,
com um debate sobre educação como praxis emancipadora. A partir desse diálogo, o pesquisador busca compreender sob quais condições a tecnologia assistiva contribui para uma educação inclusiva comprometida com a formação crítica, em vez de reforçar práticas tecnicistas. Além da discussão teórica, a pesquisa também nasce de experiências vividas pelo próprio autor como pessoa com deficiência física. Juan conta como essa trajetória pessoal o levou a investigar o papel da tecnologia assistiva na escola e na vida dos estudantes. O que me motivou a investigar a tecnologia assistiva na educação inclusiva a partir da perspectiva freiriana foi minha própria experiência sendo uma pessoa com deficiência. Ao longo da minha trajetória, eu percebi o quanto esses recursos podem ser essenciais para ampliar a autonomia, a comunicação, a mobilidade e a participação social. Embora o termo tecnologia assistiva seja utilizado no Brasil por alguns anos, mas ainda não é conhecido ou compreendido em determinados contextos, principalmente no âmbito educacional. Então, a presença dos recursos tecnológicos na escola não garante por si só uma educação verdadeiramente inclusiva. A tecnologia assistiva, ela pode favorecer o acesso aos conteúdos, a participação dos estudantes com deficiência, mas também ela pode ser utilizada de forma limitada, sendo um instrumento para possibilitar a execução de uma atividade. E o pensamento de Freire contribui para compreender que a tecnologia, como parte de uma prática educativa comprometida com o diálogo, a autonomia e a participação ativa dos estudantes. Ao articular vivência, filosofia e educação inclusiva, a pesquisa busca contribuir para que professores e escolas pensem a tecnologia assistiva para além da adaptação funcional, focando em práticas pedagógicas que promovam participação, autoria e emancipação dos estudantes com deficiência na educação básica. O trabalho tem orientação do professor especialista do curso de licenciatura plena em Filosofia da Faculdade Católica do Maranhão, Rogério Ferreira Oliveira, com colaboração de Pedro Batista, Bruno Goulart, Jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E praxis emancipadora. Você sabe o que é? O termo praxis tem origem na filosofia grega e refere-se à prática ou ação. Em contraste com uma simples ação, que pode ser automática ou impulsiva, a praxis envolve uma reflexão crítica das práticas realizadas na vida. No contexto do educador Paulo Freire, a praxis emancipadora tem a proposta de superar a opressão, promovendo autonomia e mudança da realidade social dos sujeitos por meio da educação. Nos estudos realizados por Freire, ele destaca a importância de se reagir diante das desigualdades como uma forma de superar a naturalização das misérias. Foi a partir desse pensamento que a obra Pedagogia do Oprimido, principal publicação de Freire, se tornou a terceira mais citada em trabalhos científicos da área de humanas, segundo o Google Acadêmico. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão apoiou a revitalização do acervo do artista Beto Bittencourt. O projeto Viva, Teatro de Bonecos e Biblioteca Mário Meirelles, Cultura, Leitura e Identidade para Transformar, restaurou os 300 bonecos teatrais e modernizou a biblioteca com 3.000 títulos, além de criar uma plataforma digital interativa com recursos de acessibilidade. Alunos do Centro de Atendimento Educacional Especializado para Altas Habilidades de São Luís
visitaram o espaço, participaram de contação de histórias com bonecos de fantoche e conheceram a obra do artista, que é referência do teatro de animação maranhense. A iniciativa faz parte do edital de apoio a acervos museológicos, históricos e culturais do Maranhão, que aprovou 11 propostas com investimento total de R$500 mil. O projeto também prevê oficinas de confecção de bonecos e criação textual a partir de julho. FAPEMA, fortalecendo a cultura e a memória do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. De volta com o Jornal Rádio Universidade e com Borges Júnior, agora trazendo informações, claro, né, desse adeus aí, morreu ontem aqui em São Luís, o radialista Robson Neri, né, conhecido como Garoto do Bigode, né, Borges? Morreu no dia de ontem, na quinta-feira, aqui em São Luís, o Garoto do Bigode, ele que é natural da Parnaíba, no Piauí, tinha 75 anos, era apaixonado pelo rádio, também pelo futebol. O Robson Neri, ele construiu uma longa trajetória na comunicação, teve passagens por emissoras aqui do Maranhão, também de outros estados, tornou-se um nome bastante conhecido entre os ouvintes e profissionais da área, e após então deixar os microfones, passou a se dedicar ao comércio. Trabalhou com a venda de lanches e caldos no centro aqui da capital maranhense, fazendo uso do bordão. Ei, você que está passando aí, com esse bordão, então, Garoto do Bigode, ele convidava as pessoas a provarem do seu tradicional caldo de cana, também experimentarem do seu pastel. Segundo a família, Adalberto Mayra, ele estava internado em um hospital particular aqui de São Luís, estava tratando problemas cardíacos. A causa da morte não foi divulgada de forma oficial e deixou esposa, 2 filhas e uma neta. Informações sobre o velório e o sepultamento não foram ainda divulgadas. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Muito obrigado pelas informações. Olha, Mayra Nogueira, vamos agora com Marocando a História. Tem Marcos Saldanha. Marocando a História, com Marcos Saldanha. Já estamos aqui no estúdio virtual com o Marcos Saldanha. Hoje ele vai falar sobre o Bumba Meu Boi do Maranhão, do Brasil e também mundo afora. Não é isso, Marcos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. Você imagina tá andando, Mayra e Adalberto, São Paulo, Rio, Santa Catarina, Brasília, Goiânia, até mesmo na cidade de Nantes ou Paris, na França, e ouve aquela batraca, aquela matraca, aquele maracá, aquele pandeirão, e você fica, não, tô maluco, tô delirando, né? Quer dizer, como é que é isso? Não, você não tá delirando, você não tá maluco. Onde tem fé, onde tem devoção a São João, tem maranhense. E onde tem maranhense, tem arraial, tem Bumba Meu Boi. Nós identificamos já ao longo de algum tempo várias brincadeiras organizadas por maranhenses fora do Maranhão. Um dos mais famosos talvez seja o Bumba Meu Boi de Seu Teodoro. Seu Teodoro saiu do Maranhão, foi para o Rio de Janeiro, ainda a capital federal do Brasil, e quando a capital federal começou a ser construída, ele migrou com amigos para Brasília, e lá levou junto a tradição do Bumba Meu Boi. São décadas em que ele organizou em Sobradinho o Bumba Meu Boi, conhecido como Bumba Meu Boi de Seu Teodoro, depois ele faleceu, e o filho dele, Guará Freire, mantém essa tradição a ponto de ter desenvolvido, ter criado o Centro de Tradições, né, do Bumba Meu Boi em Sobradinho. Inclusive,
com reconhecimento já como patrimônio imaterial do Distrito Federal. Então, quando você ouve aquelas toadas, a potência do Distrito Federal, é ele, está se falando dele. Então, a família dele, o filho dele, manteve essa tradição. E aí, essa coisa de pai para filha aconteceu também com o Tião Carvalho. O Tião Carvalho, todo mundo conhece, né? Músico, ator, ativista cultural, dançarino, né? Com músicas belíssimas, gravadas por vários, né, cantores brasileiros. O Tião Carvalho faz uma festa junina no Morro do Querosene, quando ele mudou também de São Luís para São Paulo, mora lá há décadas, e ele organiza também lá um arraial com apresentações, além do grupo Cupuaçu, que ele leva à frente. O que eu não sabia é que o filho dele, Noel Carvalho, organiza um boi em Goiás, Boi do Rosário. Então, olha que curioso, tem Bumba Meu Boi em Brasília, né, o Bumba Meu Boi de Seu Teodoro, tem Bumba Meu Boi que o Tião Carvalho organiza lá no Morro do Querosene, e tem Bumba Meu Boi em Goiás, organizado pelo filho do Tião Carvalho, quer dizer, que ótimo. Falta, né? É curioso isso, né? E se você estiver no Rio de Janeiro, eu identifiquei 2 Bumba Meu Bois, pelo menos, deve ter muito mais. Um é o boi Brilho de Lucas, na Parada de Lucas, 2 famílias de vianenses, né, migraram para o Rio de Janeiro e lá criaram um Bumba Meu Boi, começaram a mobilizar a comunidade e hoje já conseguiram até o reconhecimento do município, que transformou o último sábado do mês como o sábado do Bumba Meu Boi no estado do Rio de Janeiro. O maranhense, quando chega, se espalha, meu amigo. Então, no Rio de Janeiro tem o boi em Parada de Lucas, né? Com arraial até agora, no próximo dia 27 de junho. O pessoal que está no Rio de Janeiro, aproveita, vai lá para a Parada de Lucas, que vai ter arraial, vai ter apresentação, né, lá. E tem um outro Bumba Meu Boi, um boi de terreiro, chamado Boi Prateado, que acontece também no terreiro lá na Vila Rosário, é o terreiro de Santo Antônio, o Boi Prateado também faz apresentações lá. Como a casa, o terreiro, tem uma filial em São Paulo, faz ensaios itinerantes na Casa do Rio e na Casa de São Paulo. E, para não dizer que é só no Brasil, a gente falou mundo afora, nós identificamos pelo menos 2 grupos na França. Um na cidade de Nantes, chamado o Boi de Nauned, na cidade de Nantes, que é organizado pela a Filomena, que saiu do interior de Cantanhede e mora na França. E ela organiza junto com um baiano. E o boi, ele tem essa mistura do birimbau. Legal. Como tem um baiano, né? O Fernando tambor, tem pandeirão, tem matraca, tem maracá, né? Mas tem cazumbá, tem caboclo de fita, tem tudo. Mas tem, aí o baiano, né, acabou misturando aí também o birimbau. Então, essa mistura é interessante. Outra mistura interessante acontece, Mayra, em Paris, onde o Isaías Alves também migrou daqui do Maranhão para Paris, e lá ele organiza um boi. Como ele é músico de jazz, ele pegou os elementos da percussão maranhense e juntou com jazz. E aí ele faz essa mistura nas suas apresentações pelas ruas, bares, restaurantes de Paris. Então é muito interessante a gente saber disso para que ajude a gente a reconhecer e valorizar mais, porque essa tradição ganhou o mundo, né, ganhou o Brasil, e as pessoas adoram e são apaixonados. Então, talvez o que falte entre nós, todos maranhenses, entre nossos gestores todos, seja esse reconhecimento. Eu estava em Brasília há menos de um mês
e vi, vindo para o aeroporto, uma placa enorme, né, de propaganda, convidando para o São João do Maranhão, e ali o destaque era os Bumba Meu Bois. Então, quem vem para o Maranhão quer ver Bumba Meu Boi, quer ver tambor de crioula, quer conhecer, e é muito forte. E aí, conversando com o baiano sobre isso, ele falou, e aí, esse São João de vocês é bom? Eu digo, não só é bom, como é o melhor São João no quesito diversidade. Não é bairrismo de querer discutir o que eu gosto, o que eu acho melhor. Não, no quesito diversidade. Claro que todo mundo que tem São João na sua cidade, no seu estado, gosta e vai dizer que é melhor. Então, gosto não se discute. Agora, em diversidade, me diz qual é o estado que tem número de brincadeiras, quantidade com a diversidade que tem o Maranhão, os sotaques, os estilos, e você ainda vê essas misturas que continuam acontecendo, essas inovações, sobretudo aquelas que mantêm o pé na tradição. Então, essa é a beleza, essa é a força dos arraiais e dos festejos juninos. Então, a gente tem que ter orgulho, meu amigo, porque ouvir matraca, ouvir o maracá em algum local aí do Brasil e do mundo, vá, porque ali tem uma brincadeira junina, ali tem uma apresentação. Eu estava no festival de dança no passado, de Joinville, que é o maior festival internacional de dança do Brasil, um dos maiores do mundo, e aí estava olhando lá, não estava assistindo naquele momento as apresentações de dança moderna, dança contemporânea, estava olhando os estandes, e aí eu comecei a ouvir Boi de Santa Fé. Eu digo, não é possível. Não é possível. E aí corri para o palco, chamei a Ângela, bora. Chegamos lá, era um grupo de dança de Joinville, de uma escola de Joinville, que estava apresentando o Boi de Santa Fé. Uma apresentação musical belíssima. E aí filmei, fiz uma transmissão ao vivo, terminou a apresentação. Aí fui conversar com a professora, conhecer a Lisiane, fui conversar com os alunos, falei, pera lá, isso aqui, vocês mandaram buscar essas roupas, né? Vocês pediram emprestado. Ela, não. Eu estive no Maranhão ano passado, que era 2024, e olhei, aprendi, peguei algumas coisas, mas essas roupas eu fiz com as famílias e com os brincantes. Então, perfeito, tinha uns neões lá dos casumbais, tinha o miolo do boi, era uma menina. Aí eu conversei com ela, olha, você tá vendo? Eu acho que é a primeira menina que eu vejo miolo de boi. Você tem ideia do que é isso? Ela falou, eu não sabia. Eu digo, pois é a primeira vez que eu vejo uma menina sendo miolo de boi. E ela estava morta de feliz e dançando. Aí eu perguntei para a professora, que responsabilidade? Ela disse, eu sei, por isso é que está bem ensaiado, por isso que a gente está respeitando a tradição. Veja só, né? Alguém de fora dizendo que estudou, pesquisou e fez tudo com muito cuidado, porque tem noção da grandeza que é a dimensão, inclusive religiosa. E a apresentação foi a coisa mais linda, não deu outra. Na categoria de danças populares, aquela apresentação saiu vitoriosa, né? Ela arrebatou o público. Então você imagina, né? O mundo se rende ao nosso Bumba Meu Boi, meus amigos. E ele está presente em várias regiões, não só do Brasil, como do mundo, porque o Marco Saldanha, a marocagem foi além do que você possa imaginar. A marocagem foi boa, essa daí, ó. E olha, acho que o traço mais interessante que eu acredito, né, principalmente nessas manifestações, nesses outros locais, e já fazendo fusões também, né? Enfim, essa do Birimbau, né, lá na Bahia, é uma coisa maravilhosa, entre outras que devem ter também. E imagino que tenha coisas que a gente também não conhece, né? Enfim, olha, a coisa seminal. Eu acredito que a gente tem, com certeza, aqui em nosso estado, uma das culturas populares mais seminais, que onde ela cola, ela vem ali, mistura com o DNA e vai trazendo outras coisas. Olha, Marcos, a gente pode até desenvolver isso aí em outros momentos aqui, claro, né? Porque isso aí é um assunto tão vasto, né? Principalmente nesse período, a gente teria que ter um jornal inteiro só para falar isso aí, ainda ia faltar espaço, né? Mas, felizmente, a gente tem também, claro,
Marcos Saldanha lá na Rádio Timbira, onde ele prolonga também, e outros eventos também fora do rádio, né, e presenciais, que desenvolve também esses assuntos e, claro, né, acompanhando sempre esse trabalho maravilhoso de Marcos Saldanha aqui com a gente. Marcos, muito obrigado pela sua presença, sua iluminação. Posso só fazer o convite, Adalberto, então, para claro, amanhã? Convite, com certeza. Rapidinho, então. Amanhã, no História em Debate, na Rádio Timbira, nossa parceira Rádio Timbira, 95,5 FM, a partir das 10h30, Tião Carvalho, o filho dele, Noel Carvalho, mais o Guará Freitas, do Boi de Seu Teodoro, em Brasília, e mais o José Antônio, que é diretor do Brilho de Lucas, lá do Rio de Janeiro, e mais a Filomena, direto da França, nessa roda de conversa, nesse especial Bumba Meu Boi Brasil e Mundo Afora. A gente reuniu essa turma presencial e remota nos estúdios da Rádio Timbira para contar essas e outras histórias no História em Debate especial de amanhã. É isso aí, o spoiler, né, que dá aqui no jornal, na sexta-feira, do que vai acontecer no sábado. Que maravilha. É isso. Marcos, muito obrigado. E a gente espera você na próxima sexta, claro, com alguma coisa cultural, histórica e de importância para a nossa cultura, nossa sociedade, nosso Maranhão, com certeza. Bom fim de semana, Marcos. Valeu. Mara Nogueira, se despedindo de Marcos Saldanha aqui, vamos para o break, tomar uma aguinha rapidinha, porque Borges vem com mais informações, ainda tem roteiro cultural, ainda tem muita coisa para rolar aqui no Jornal Rádio Universidade. É rapidinho, a gente volta já. Atenção, São Luís, o seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também. Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima. Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho. O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Borges, vamos lá, Borges, falar agora sobre a SEDUC, ampliando o prazo de inscrição para reforço do Enem e PAS. A SEDUC, Secretaria de Estado da Educação, prorrogou as inscrições para o programa Terceirão Não Tira Férias. Podem ser feitas agora até este domingo, dia 28 de junho. A ação ela é voltada a estudantes da terceira série do ensino médio, da rede estadual, estudantes que vão fazer o Enem e o PAS. A expectativa é atender cerca de 30 mil alunos em todo o Maranhão. Lembrando que as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. As atividades acontecem entre os dias 1º e 21 de julho, e dentre elas revisões, exercícios e preparação intensiva para as provas. Portanto, então, inscrições para o programa Terceirão nas Férias, com prazo ampliado, podendo ser feitas até domingo agora, dia 28. Adalberto, Mayra. Borges, vamos falar agora do Sítio Novo do Maranhão. Mãe é presa após criança de 3 anos ser encontrada sozinha. Que situação, hein? Mayra, presa em flagrante na madrugada desta quinta-feira. A prisão aconteceu em Sítio Novo, a cerca de 457 quilômetros aqui de São Luís.
prisão se deu depois que a filha dela foi encontrada caminhando sozinha pelas ruas da cidade. A menina tem apenas 3 anos de idade, foi localizada por um vigilante do hospital municipal. Esse vigilante, então, acionou a polícia e o conselho tutelar. Pouco tempo depois, passado um tempo, a mãe, então, apareceu e informou que havia deixado a criança com vizinhos. Aos policiais, a mulher disse que estava em um estabelecimento comercial, estava assistindo ao jogo da seleção brasileira e que acabou perdendo a hora. Segundo ela, a criança saiu da casa sem que os vizinhos percebessem. A mulher, então, ela foi levada para a Delegacia Regional de Imperatriz. Lá foi autuada por abandono de incapaz. A criança ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar e a suspeita agora aguarda audiência de custódia. Lembrando que o crime de abandono de incapaz prevê pena de 6 meses a 3 anos de detenção, podendo ser maior caso a vítima sofra consequências mais graves. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Agora mudando rapidamente aqui do quadro para estrangeiro procurado pela Interpol. Ele foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, foi aqui no interior do estado, né? A prisão aconteceu durante uma abordagem na BR-226, foi no município de Barra do Corda. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um estrangeiro procurado internacionalmente. A ação ela se deu na tarde de ontem, dessa quinta-feira. Durante a fiscalização, os policiais consultaram os sistemas de segurança. Após a consulta, descobriram que o homem ele estava na lista vermelha da Interpol e também que era alvo de um mandado de prisão, mandado para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Diante da confirmação da ordem judicial, o suspeito ele recebeu voz de prisão ainda no local da abordagem. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barra do Corda, onde foram adotadas as medidas legais. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou a identidade desse homem, nem a nacionalidade dele. Também não foram divulgados os crimes atribuídos ao preso. Adalberto, Mayra. Borges falando agora exatamente sobre a UFMA, que altera a rotina na cidade universitária Dom Delgado durante esse período de festejos juninos. Mayra, a Universidade Federal do Maranhão informou mudanças no funcionamento do campus São Luís, mudanças na próxima semana. Essas alterações estão relacionadas às festividades de São Pedro e São Marçal. Na segunda-feira, 29 de junho, vai ser feriado municipal. Já na terça-feira, dia 30, as atividades vão ser realizadas em regime remoto. Isso devido às alterações no trânsito da capital. A UFMA, então, orienta que professores com aulas ou avaliações marcadas para o dia 30 reprogramem essas atividades. Os servidores técnico-administrativos e as demais atividades docentes vão ser cumpridos em home office. O atendimento presencial e as atividades acadêmicas no Campus São Luís voltam à normalidade na quarta-feira, dia 1º de julho. Outras informações sobre a UFMA, sobre a Universidade Federal do Maranhão, a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. 8h40, está na hora do Roteiro Cultural, Mayra. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. É isso aí. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. Você já sabe, né? Você fica por dentro de tudo que acontece na cidade, o seu roteiro da diversão para o seu fim de semana. Fique ligado! Começando mais com o cinema. Começamos as estreias da semana com Supergirl, novo filme da DC. Quando um adversário inesperado e implacável está próximo de ganhar a batalha, Kara Zor-El faz uma parceria improvável em uma épica jornada interestelar de vingança e justiça. Em cartaz nos cinemas da cidade. Também tem cartaz, Mayra, o filme Segredo Obscuro. Nele, Samantha é convidada para um mundo glamouroso de Zoe Shannon, que é um executivo de uma empresa de bem-estar, Shell. Quando os pacientes começam a desaparecer, ela percebe que a instituição pode estar escondendo alguma coisa. Está em cartaz nos cinemas também. E ainda está em cartaz o filme 15 Dias, uma adaptação do livro best-seller nacional de mesmo nome. Felipe é um garoto gordo e tímido que sofre bullying na escola. Nas férias de julho, afastado dos colegas que o maltratam,
é obrigado pela mãe a hospedar o vizinho Caio, por quem acaba se apaixonando. Em cartaz dos cinemas da cidade. Pronto, agora é pegar a pipoca e boa sessão. Sextou aqui, começando com a exposição em Tempo de Guarnecer, promovida pela Pró-Reitoria de Extensão da UFMA, com produções artísticas contemporâneas que retratam o cenário cultural da capital maranhense. A mostra fica aberta até às 18h, no Palacete Gentil Braga, na Rua Grande, Centro. Continuando, Mayra, com São João de São Luís, né? Muita música boa, alegria, forró da Lari Sanfoneira, Boi de Pão-Açu, isso tudo a partir de 5h, no Beco Catarina Mina, na Rua de Djalma Dutra, Centro. E tem o Arraial da Cidade, com muitas brincadeiras e diversão, com o Boi Melodia, Boi de Pindaré, Fagner, Zé Cabaleiro e muito mais. A partir das 18h, ali na Praça Maria Aragão, no centro. Imperdível, viu? Mayra, indo agora para o sabadão, começando com o espetáculo Vermelho, Branco e Sangue Azul, o musical inspirado aí no livro de mesmo nome, né, que ganhou a adaptação seriada pela Amazon. Essa peça é dirigida por Paulo Borralho, que também protagoniza ao lado de Gabriel Rodrigues. O espetáculo começa às 5h no Teatro Casumbá, que fica na Rua Portugal, Centro. Para continuar, tem a 10ª edição da Mostra Kelly, Cinema de Gênero e Sexualidade, com atividades formativas gratuitas, rodas de conversa, exibição dos filmes Cerimônia, Elevação, Uma Casinha no Trilho, entre outros. A programação começa às 7h, no Centro Cultural Vale Maranhão, na Rua Direita, Centro. Para finalizar essas dicas de sábado, Mayra, tem a festa La Nuit, com muito techno, música eletrônica, house, isso tudo com os DJs da Tech Ground, Ângelo e Caio, também convidados, a partir de 10h, no Benedito Vício, que fica na Avenida Vale do Pimenta, no Olho d'Água. E domingo tem aí a festa, aliás, uma apresentação infantil com brincadeiras de criança da Smart Studio Maranhense de Dança, que apresenta aí um espetáculo sobre como brincar é importante e divertido para as crianças. Tudo isso começa às 4h30 no Teatro João do Vale, na Rua da Estrela, no centro. Ingressos você pode adquirir no Simpla. Continuando aqui as dicas do domingão, exposição imersiva A Era dos Dinossauros. Ela conta com super projeções, né, de 360 graus, floresta de dinossauros, estação fóssil e muito mais. A partir de 10h, no Shopping da Ilha, né, lá no Maranhão Novo, com ingresso disponível no site ingresso.com. Vale a pena. Finalizando, tem um Arraial do Ipen com uma programação recheada de atrações com tambor de crioula, Arte Nossa, quadrilha Flor da Amizade, ainda o Bumba Meu Boi, Pérolas dos Lençóis, Elas do Forró, Fabrícia e muito mais. A partir das 5h30, na Avenida A 187, no Jardim Renascença. Vai lá, confira. Os ares do São João, né? E agora tem destaque cultural, Mayra. Destaque cultural. Celebração do Tambor de Cura reúne tradição e fé no Centro Histórico de São Luís. A programação marca os 8 anos da promessa da coreira mestra Regina Arcanjo e pretende reunir mestres, coreiros, coreiras, brincantes e a comunidade em um momento de valorização da cultura popular maranhense. O evento conta com acolhida, mesa de alimento coletivo, oficina de tambor de crioula e a celebração do tambor de cura, fortalecendo as tradições afro-brasileiras e a preservação dos saberes populares. A coreira mestra Regina Arcanjo conta mais detalhes sobre a celebração. Fogueira, tambores, matraca, cantorias, coreiros e coreiras são elementos fundamentais da celebração da promessa e tambor de cura da coreira Regina Arcanjo, em agradecimento a São Benedito pela recuperação da sua saúde, que há 8 anos dialoga sobre educação patrimonial humana, saúde, bem-estar e vulnerabilidade de gêneros. Será no dia 26 de junho de 2026, a partir de 12 horas, com salva de foguetes, e vai até às 18 horas com roda aberta para diálogos para convidados, oficina de tambor de crioula, pré-lançamento do livro Eu Sou Uma Mulher de Rua, Eu Ando Quase Nua, Porque Eu Sou Uma Mulher Crua, das autoras Ana Regina Arcanjo e Lígia Peçanha, finalizando com o tambor de crioula ao pôr do sol. Vai ser no Coreto da Avenida Beira-Mar,
ao lado do Cais da Praia Grande, Centro Histórico de São Luís, Maranhão. A celebração do Tambor de Cura, 7 Saias de São Benedito, acontece nesta sexta-feira, de meio-dia às 6 da tarde, no coreto da Avenida Beira-Mar, no Centro Histórico de São Luís. A programação é aberta ao público. Imperdível! E com essa a gente fica por aqui. A produção de hoje foi de Teófilo Moraes, Leandra Nogueira e também Maiara Cordeiro, com a edição de Marcos Belfort. Aproveite as dicas e até a próxima. Até a próxima. A gente volta na quarta-feira, portanto, com o Jornal Rádio Universidade. Mayra, fica com você, não é isso, Mayra? Em Rádio Ciência tem ainda a FSADU com Avançar, tem o programa Fala Defensoria e tem também Manhã 106 com promoção, música e muito mais. É isso aí. Vamos lá para o Rádio Ciência Entrevista. Até quarta-feira. Um ótimo final de semana e até lá. Bom feriado, Adalberto. Bom feriado, Mayra. Estou de volta já.